atenção, até encontrar, né? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5 ao 11. Esse mesmo, a chegada de Tito. 7:5, pastor. 7:5. 2 Coríntios 7:5. Encontrou? Diz amém? Amém. Eu disse amém, então vamos prosseguir. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário. Em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Senhor Deus, nós estamos aqui diante da tua igreja que foi separada e selecionada por ti para ouvir essa palavra, Pai. Fala com a tua igreja, Senhor Deus. Fala esta noite com a tua igreja. Aqueles corações que estão esperando, Senhor Deus, a tua mensagem salvadora, Pai. Que o Espírito Santo tome conta neste momento, Senhor Deus, deste púlpito. Que haja menos de mim e mais de ti, Senhor Deus. Para que possamos proclamar a tua glória em todo momento. Que assim seja. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Fala com nossa alma, Senhor. Eu tenho sido incomodado por este texto há 2 semanas já. Há 2 semanas que eu não prego. Há 2 semanas o Espírito tem falado comigo. Fala com aquela igreja. Fala sobre arrependimento com aquela igreja. Fala sobre tristeza e morte e salvação com aquela igreja. Pois bem, aqui, como vocês conhecem, Paulo, antigo Saulo de Tarso, rendeu-se à glória de nosso Senhor Jesus Cristo no grande Damasco, e foi elevado a embaixador dos gentios, o que significa que ele foi único e exclusivamente, podemos dizer assim, levado a entregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a outros povos que não apenas os judeus, aos gregos, aos romanos. E ele sofreu muito com isso, plantou muitas igrejas, mas como vocês podem ter compreendido dessa perícope, dessa parte do capítulo, do versículo 5, do capítulo 7, ele sofreu muito. Sofreu porque ele contristou, sofreu porque ele admoestou, sofreu porque ele teve que chamar a atenção da igreja de Corinto, porque ali muitas pessoas estavam querendo judaizar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na igreja primitiva não foi assim, simplesmente eram judeus e transformaram-se em cristãos. Muitos ainda queriam preservar os rituais da crença judaica e trazer isso, fazer uma miscelânea, juntar as coisas. E nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe essa mensagem. Foi uma mensagem libertadora. E muito sofreu Paulo por conta disso. Que toda vez que ele saía, ele deixava, ele organizava uma igreja, e quando ele saía de viagem, entravam pessoas com outra intenção. Sabe quando uma erva daninha entra em uma plantação, um cupim que entra na madeira,
com uma pessoa que não é convidada para uma conversa e entra e destrói toda aquela harmonia, as plantações vão embora e aqueles grupos acabam se desentendendo. Assim aconteceu com Paulo em relação à igreja de Corinto. Muitas pessoas estavam tentando destruir o que Paulo fazia com diligência, com organização. Não é por isso, veja bem, Jesus não escolheu Paulo, veja bem, porque simplesmente era uma pessoa qualquer. Não. Paulo, Saulo de Tarso, enquanto judeu, levava muito a sério tudo o que ele fazia. A igreja para ele era muito séria. Ele devotava a vida dele a fazer o que os fariseus determinavam. Ele perseguiu cristãos e levou à morte muitos cristãos. Isso aqui é apenas uma introdução. Jesus quis transformar aquela alma, trazer para si, para o seu jogo, para o seu evangelho, para a sua mensagem de salvação e de libertação, aquele homem. E obviamente muitos judeus estranharam aquilo e os cristãos odiaram. Como que este homem que perseguia e matava cristãos agora vem falar de Jesus, do nosso Senhor Salvador, do Messias? Então não só os judaizantes, mas também os cristãos não entendiam e não aceitavam a presença de Paulo. Mas ele era uma pessoa extremamente organizada. Ele era um discipulador. O que falta hoje talvez nas igrejas: discípulos e discipuladores. Pessoas que se entreguem à mensagem do Cristo, que reconheçam que a santificação é um processo diário, uma transformação necessária para que possamos nos libertar de alguns vícios sociais. Agora nós entramos na mensagem. Quando é falado de Paulo para os coríntios, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ele está falando daquele sentimento de arrependimento que transforma as pessoas, em que as pessoas reconhecem que erraram, cometeram pecados e iniquidades, e num dado momento é dada a oportunidade, a partir do momento que um discipulador chega e fala para você: você errou, você se desorganizou, você não seguiu os passos de Jesus, você cometeu esse e aquele erro. E quando a pessoa reconhece, isso necessita de humildade, quando reconhece que cometeu esse tipo de erro, ela se arrepende. E esse arrependimento é o reconhecimento dos seus erros, vai gerar uma transformação, transforma a tua conduta. E em todos os seus dias você vai fazer isso. Nossa, Ricardo, todo dia eu vou ter que me arrepender? Se você pensar, quantas vezes nós pensamos algumas coisas que não estão muito certas, não estão alinhadas com o pensamento de Jesus. A gente tem que parar muitas vezes e se raciocinar antes de cometer uma iniquidade, antes de nós sermos reativos a um comentário que alguém fez, assim como aconteceu com a igreja de Corinto. Comentários, até que Paulo não aguentou mais e mandou uma carta chamando a atenção de todos. Nós precisamos ser chamados da nossa atenção, embora nós tenhamos aquela idolatria de que a nossa vida é o que importa, a nossa opinião é mais importante que a de todos, até mais importante que a de Deus, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, que eu posso seguir entre a vida e a morte para mim. Nós estamos errados. Como eu disse há pouco, nós estamos sendo idólatras, colocando em um pedestal não a mensagem do Cristo, não a mensagem da salvação, mas a nossa opinião, que muitas vezes nos destrói, que muitas vezes nos corrompe. Quando você se arrepende porque reconheceu o seu erro, você está no caminho da santificação que te leva imediatamente à salvação. Vou repetir.
Quando você se arrepende, porque você reconheceu o seu erro, você está no caminho da santificação. Isso vai te levar à salvação. Na mensagem ele continua dizendo: mas a tristeza do mundo produz morte. Forte isso, né? A tristeza do mundo produz morte. Acho que isso não é contemporâneo, está fora do contexto, né, Ricardo? Não. Quantas pessoas têm sofrido na alma no dia a dia? Eu não sei dizer para vocês o índice de pessoas que se suicidam. Quantas pessoas estão sofrendo depressão neste momento e não procuram ajuda, e quando procuram já é tarde demais. Elas estão provocando a própria morte. Mas isso vem do nada? Não. Isso vem do mundo. Isso vem do espírito do mundo e não do Espírito de Deus. Mas e como que acontece isso? Nós somos infestados todos os dias. Nós somos manipulados todos os dias pela mídia, seja pelos jornais, pela internet, no celular, pelo Instagram, Facebook. Imagens e mais imagens, textos e mais textos. A pornografia, a sensualidade, a sexualidade invadiu as nossas casas. Não existe mais filtro. O filtro é você. É o que você coloca como critério para você receber. Não, hoje está bom para receber essa imagem. Não existe isso. Ou você rescinde esse pacto com o espírito do mundo, ou você é envolvido por ele. Em algum momento a tua vida vai ser contaminada por isso. Olha que interessante. O espírito do mundo, o sucesso, a felicidade, a alegria e a realização estão ligados diretamente à realização material. Vou repetir. O sucesso, a felicidade, a realização estão ligados diretamente à nossa conquista material. Eu não vi nenhuma mensagem de algum coach dizendo o seguinte: ou se você mudar espiritualmente, você vai ser uma pessoa feliz. Eu vejo, pelo contrário, centenas e centenas de pessoas fazendo cursos à distância ou presenciais, buscando alguma mudança na sua rotina diária, para acrescentar de alguma forma alguma coisa material para trazer sucesso, felicidade e realização pessoal. Só que esse sucesso material vai te trazer um vazio espiritual, depressão e morte. No cristianismo, a riqueza, se a gente for comparar o dinheiro versus a vida com liberdade, a gente vai procurar sempre, como cristãos, a vida com liberdade. Aí a pessoa pensa: pô, então liberdade eu posso fazer qualquer coisa. Não, não é assim. Porque a liberdade para o mundo, o espírito do mundo, é uma vida sem limitações, sem limites. Você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Enquanto que o cristianismo, a liberdade é você ter o poder de escolhas. Poder de escolhas. O que nós temos ultimamente é manipulação das nossas escolhas. Não pense que vocês estão livres, não. Estão sendo sempre direcionados e sempre para o caminho errado. Percebam? Percebam. Muitas vezes não te dão opção. Mas como, cara? Mas aquela novela também te direciona para as coisas erradas. Não, mas ela é contextual, é contemporânea, ela fala dos vícios, ela fala de traição, exatamente. Ela vai te mostrando como isso é natural, como tem que ser aceitável, como tem que ser degutivo, palatável para a gente. A gente não é obrigado a aceitar isso como normal. Nós não devemos aceitar isso como algo normal para as nossas vidas. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos que escolher o que é o certo. Amém? Amém. O sucesso, o que a sociedade pensa a nosso respeito. É mais ou menos isso. Quando você entra lá no Instagram, diversas visualizações, as pessoas, puxa, tem que ser como essa pessoa, porque ela é a cara do sucesso. E a gente acaba perdendo a nossa própria identidade. A gente vai atrás do sucesso, da visualização, e acaba fazendo o papel
Sabe, o papel de palhaço no circo, a verdade é essa. Que ao contrário do que dizem, se um sucesso é para todos, esse sucesso eu não quero para mim. Espero que vocês não queiram para vocês. Porque através desse tipo de situação, visualizações, etc., outras pessoas vão chegar até você. Nosso espírito está sempre prestes a ser corrompido por alguma mensagem ou alguma imagem, por alguma vontade que não é a nossa. Ontem eu assisti pela televisão de manhã cedo a notícia de que a Cracolândia, em São Paulo, eles resolveram fazer o seguinte: pegar a Cracolândia do centro de São Paulo e levar para o bairro X. Como se isso fosse resolver o problema da Cracolândia. Como se a Cracolândia fosse um trailer, fosse um circo, com pessoas dentro e pudesse acampar em outro lugar. É essa a ideia que eles querem devolver para a cidade, para a sociedade. Obviamente, essa região que vai receber a Cracolândia como uma instituição, como um instituto, como uma empresa, praticamente é assim que eles estão tratando, não está aceitando, estão discutindo isso. É a velha ideia de transferir o problema e não resolver. Nós temos exemplos daquela tristeza que não nos corrompe, que não nos leva à morte. Davi, no caso de Pedro, que traiu Jesus, né? E o filho pródigo, que se arrependeu. Então, Davi se arrependeu pelo caso que teve com Betseba, Pedro por ter traído Jesus por 3 vezes, e o filho pródigo, depois de ter gasto tudo que ele tinha, ele se arrependeu e voltou. Mas temos exemplos de arrependimento, se é que podemos chamar de arrependimento, que levaram à morte algumas pessoas. No caso de Judas Iscariotes, será que houve arrependimento? O fato é que tanto Judas Iscariotes, que morreu, como Esaú, que nesse caso, depois de ser arrependido, ainda continuou tendo a sua tribo, o que aconteceu é que se sentiram envergonhados por terem sido descobertos do mal feito deles. Então não houve arrependimento no caso de Judas. Não houve. No caso de Esaú, ter vendido a primogenitura dele por um prato de lentilha, sim. Eu acredito que sim. Para finalizar esse nosso culto de hoje, a gente, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre arrependimento. E aquele arrependimento que nos leva à salvação e aqueles que nos leva à morte. Lembre-se disso. Existe provérbio 28, 13, que diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não basta então nós nos arrependermos, nós temos que deixar o que fizemos. Não tornar aquela que podia ser uma prática usual, tá? Que ela faça parte do nosso cotidiano. A gente tem que deixar de praticar aqueles atos. A mesma coisa aconteceu quando Jesus falou: atira a primeira pedra aquele que não pecou. E a adúltera foi, seguiu sua vida. Mas antes disso ele falou: vá e não. Ele causou arrependimento dela. Ela se envergonhou pelo que ela fez. Mas Jesus deixou bem claro para ela, e é para ela, assim como deixa para nós: não faça mais. Em Mateus 4, versículo 17, diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Aleluia. De novo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ah, Ricardo, mas está já faz uns 200 anos, está perto, não está não? É, meu pai. Que piada!
Que piada que você trouxe para nós aqui, cara. Pois eu vou dizer que nesta hora, o próximo minuto, você pode ter um encontro com Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque ele pode não vir, mas você pode morrer esta noite e ter um encontro com ele. Você está preparado? Você está arrependido pelos seus pecados? Pastor, eu tinha um amigo que ele era diácono na igreja. E ele me ensinou a seguir a igreja. Só que quando ele parou de me levar para o estudo, comecei a tentar ir sozinho, sabe, para a igreja. Ele era o diácono da igreja, abriu a igreja dele agora. Né? Aí eu não conseguia mais, não queria mais seguir. Perdeu a vontade? A vontade da carne. Que era ser da rua mesmo. E quando ele me levava, eu gostava muito. Ele estava te discipulando, você era o discípulo dele. Isso, ele estava. A importância que nós temos no discipulado dentro de uma igreja. Eu te interrompi, mas se quiser continuar. Não, é isso. Então, igreja, um testemunho aqui. Quando eu comecei a falar hoje, eu falei sobre discipulado. O nosso irmãozinho foi exatamente isso. Muitas pessoas fogem do discipulado, não querem ser discípulos, não foi o teu caso. E outros não aguentam ser discipuladores. Eu sei que há algum momento na tua vida como discípulo que você vai ter que caminhar sozinho e virar mestre. Mas quem é que vai poder dizer para você se você é uma alma frágil que está precisando de ajuda ainda? Em verdade, o discipulador não deixa nunca o seu discípulo. Não estou condenando o irmão que fez aquilo, mas estou apenas contextualizando o que aconteceu. Amém? Amém. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus está para vir. Talvez ele esteja batendo a porta, talvez esteja com a mão na maçaneta, mas neste momento, no próximo minuto, na próxima hora, qualquer um de nós esta noite pode ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço a essa igreja, se arrependam. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, encerrando, o Senhor não retarda a sua promessa. Repito, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Então, igreja, aproveite esses próximos minutos para fazer um exame de consciência e ver o que trouxe vocês para cá, para a morada de Deus. Que Deus é longânimo, Ele vai ter paciência, mas nós não sabemos a data exata em que vocês, e eu me incluo aqui, vamos partir desta terra. Amém? Vamos levantar. Aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo.